do Paraná, entre outros cargos, participando do S em Desenvolvimento, aqui Cascavel também. Bom dia. Bom dia, Cantini, com certeza. Mais um tributo impossível, não tem como. Agora, bilhões e bilhões para quem vai ganhar essa concorrência, né? É nesse modal atual que eles estão propondo, né? Qual seria a arrecadação total depois de 30 anos aproximadamente? É 150 bilhões, que na verdade não são nada mais, nada menos que 150 bilhões tirado da economia paranaense, né? Nós temos que cuidar muito quando se fala de obras em pedágio. Nós precisamos de infraestrutura, é a matriz de você poder ter um estado competitivo, com certeza, mas ela com um preço justo, uma condição que possa trazer competitividade, não que condene o seu estado, né? Muito importante, daqui a pouquinho vai aprofundar esse debate. Bom dia, doutor Heródoto Seco. Bom dia, Cantini, ouvintes da Massa FM. 23 anos esperando para receber um prato pronto, não vamos admitir, né? De maneira alguma. E esses números trazidos pelo Edson, que cada vez se tornam mais claros para a população, é um investimento de retorno financeiro garantido. Então, você investir alguns poucos bilhões no início, parece muito dinheiro, mas esses fundos de investimentos internacionais têm rentabilidade de 2-3% ao ano. Imagina vir para o Brasil e ganhar 20%. É um belo de um negócio financeiro. Mas não há previsão de investimento de bilhões, não. Não, o dinheiro vai ser pago, as obras serão pagas com o dinheiro que vai entrar, vai ser só remuneração financeira pura em cima. E pode ponderar daqui a pouquinho, o Edson tem propriedade para falar em 40%, já logo depois, quando começarem as obras. Já falar sobre isso. Secretário Luiz Cláudio Romanelli da Assembleia. Secretário, vota o projeto que proíbe, né, outra prática a não ser, evidentemente, um menor preço. Como é que você recebeu esse prato pronto, hein, Romanelli? O Ministério da Infraestrutura e Logística reuniu um grupo de deputados federais na semana passada para tentar convencê-los que o modelo que eles querem para o Paraná é a melhor solução para o nosso estado. Mas eu entendo assim, nós não podemos errar mais uma vez. O Paraná não quer ser novamente um laboratório do governo federal para propor modelos que nós sabemos acabam elevando o valor das tarifas. O que o governo federal está tentando agora, com essa proposta da meia outorga, ou seja, onde metade do dinheiro da outorga, da taxa de outorga, ficaria com a própria concessionária e a outra metade iria para o Tesouro Federal, é um contorcionismo para manter as tarifas altas, né? O fato é que nós não podemos aceitar que nessa modelagem dessas concessões dos novos pedágios no Paraná ocorra. Na minha avaliação, é uma nova cepa do outorga vírus. Entendo que ela ainda é mais grave do que tem sido debatido e discutido. O que nós precisamos ter é uma licitação limpa, uma licitação transparente, realizada na Bolsa de Valores, onde as empresas possam oferecer, a partir do valor fixado da tarifa básica de um lote do programa de concessão, o maior desconto possível. O desconto hoje que a lei de licitações permite é de até 70%. Nós temos visto realizado as licitações que têm sido realizadas pelo governo federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, descontos de até 62%. Nós não estamos falando, em nenhum momento de fazer demagogia. Ao contrário, o que nós queremos são tarifas justas. O regime da nossa economia é uma economia de mercado, uma economia capitalista. A empresa que obter essa concessão, ela vai se transformar em dona dessas rodovias durante 30 anos. E serão quase 4.000 quilômetros de rodovia pedagiadas no estado do Paraná. Nós não podemos errar de novo. Por isso é que a frente parlamentar que discute o tema do pedágio no Paraná não vai aceitar essa proposta e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar lutando para que a licitação seja realizada exclusivamente com o maior número de obras previstas para serem implantadas no menor tempo e, claro, exclusivamente como critério de julgamento para a empresa vencedora, o menor preço de tarifa. É para isso que nós vamos trabalhar e vamos não aceitar essa nova cepa. Vamos tomar cuidado, aliás, com essa nova cepa do outorga vírus que o governo federal quer implantar nas rodovias do Paraná. Bom, o deputado não respondeu a minha pergunta no primeiro momento sobre a questão desse projeto de lei que está para ser apreciado. E o deputado tem a
prerrogativa de colocar na pauta, juntamente com o presidente Traiano. Deputado Márcio Pacheco, que é autor do projeto, você acredita que vai ser colocado em votação esse projeto? Bom dia, Pacheco. Olá, bom dia, Cantini. Bom dia a todos que nos acompanham pela grande audiência da Rádio Massa. Sempre uma alegria falar com vocês. Cantini, sem nenhuma dúvida, o Estado do Paraná, nesse ano de 2021, terá como principal pauta essa questão do pedágio, né? Por razões muito naturais. Primeiro, porque ela envolve, de fato, a vida da nossa população, a nossa vida dos nossos filhos, né? E a economia do nosso Estado pelos próximos 30 anos. Então, uma discussão importantíssima, que aí está toda envolta nesse sentimento de revolta também da nossa população em relação a esses atuais contratos de pedágio que foram, de fato, uma grande lástima, né? Um grande golpe que se aplicou no nosso Estado do Paraná nesses últimos 20 anos e que trouxe tanto dano para a vida das pessoas e também para a nossa economia por conta desses preços, né, absurdos, abusivos que se praticaram aqui no nosso Estado do Paraná. Então, vamos promover todo o debate, nos envolver, né, nos unirmos enquanto lideranças para que não sejamos mais vítimas de mais um problema que pode trazer para o nosso Estado. E nós, na Assembleia Legislativa, estamos fazendo a nossa parte. Mais uma vez, evidentemente, eu faço parte da frente parlamentar que envolve agora toda essa discussão do pedágio. Já protocolamos, e eu sou autor também do projeto de lei que prevê, né, que no Estado do Paraná seja possível se evitar essa modalidade do processo licitatório híbrido. Nós defendemos que seja tão somente pela modalidade de menor preço, porque na nossa avaliação é a modalidade mais que traz o preço mais justo e ao mesmo tempo permite que os contratos, né, que serão formatados para os próximos 30 anos sejam mais seguros, sem possibilidade de acontecerem de novo esses mesmos erros que foram praticados dessa vez, onde muitas obras não foram executadas e os preços chegaram a esses valores astronômicos. Nós estaremos atentos e, claro, unidos às demais lideranças aqui da nossa região oeste, claro, da Assembleia Legislativa de todo o Estado do Paraná, para defender a nossa população, a nossa economia, defendendo, então, que seja um processo licitatório que, além de transparente, possa trazer, de fato, preços justos e a certeza de execução de obras muito diferente do que foi, infelizmente, até esse momento, esses atuais contratos. Cantini, um forte abraço a você, a todos que nos acompanham, uma abençoada semana a todos nós. Bom, o Romanelli não respondeu agora há pouco sobre se esse seu projeto vai ou não ser apreciado. Romanelli, vai ser apreciado antes das audiências públicas, já colocando uma cunha, isso é possível? Como é que vai ser conduzido pela Secretaria da Assembleia, hein, deputado? Veja, em relação à pergunta específica que você me fez, eu prefiro não respondê-la formalmente. Por quê? Porque eu entendo assim, é o tema mais sensível que tem, porque na medida que a Assembleia vote, né, uma lei que proíba a cessão de rodovias ou delegação de rodovias estaduais para compor esse programa de concessões do governo federal, está criado um grande impasse, você sabe disso, jurídico e político, claro. Por outro lado, assim, o que nós definimos? Nós vamos fazer uma reunião técnica entre a frente parlamentar que discute a questão do pedágio, a Assembleia Legislativa, enfim, e o governo federal, para poder debater as questões todas, né? E fundamentalmente a questão que envolve a modalidade licitatória de menor preço versus modelo híbrido, né? A famosa taxa de outorga. E com isso nós vamos, na minha avaliação, conseguir votar o projeto, se for necessário, após as audiências públicas. Até lá nós temos que aprofundar o tema. Mas, por outro lado, assim, eu entendo que ainda é necessário esgotar o diálogo com o Ratinho. O Ratinho é um cara que sabe ouvir e penso eu que nós vamos conseguir, de fato, demonstrar que o quanto é inoportuna a proposta do governo federal, porque se for feito errado ou mal feito essa concessão, você sabe, 30 anos de sofrimento. E o que eu vi até agora, de fato, tem muitos gatilhos, inclusive aquele gatilho dos 40% de aumento da tarifa para quando duplica um trecho. Aquilo é uma barbaridade, aquilo chega a ser um assinte, né? Mas enfim, vamos debatendo aí. Mas a minha resposta oficial em relação à tua pergunta está na resposta anterior. Um abração, querido. Obrigado, Romanelli. É bom saber
que a Assembleia está realmente, principalmente a comissão, né, que foi criada, está uníssona, não, meu caro Edson, de que não aceitamos outro a não ser o menor preço. Esse tema não tem, Cantini, nenhum tipo de parceria política que apadrinhe para dizer que você pode ou não pode tomar porque algum vai ficar de mal com o governo federal ou com o governo estadual. Esse tema é visceral no estado do Paraná. Quem não conhece o tema pode até se sentir confortável em achar que pode, por pressões políticas ou por não vai estar de bem com o governo federal, coisa desse sentido, achar que a gente vai ter menos ou mais adesão de uma camada de opinião pública qualificada, das entidades ou até da própria população. A Assembleia já percebeu que o ano que vem é eleição não só para governo, é eleição também para deputado estadual. O deputado estadual que se atrapalhar nesse tema, nas suas bases, não só perde a base, como também está fora do ano que vem da sua reeleição. Agora, Haroldo, a questão do envolvimento do deputado federal, que no primeiro momento está acompanhando o DENIT, né? E que estão sendo alvos de grande expectativa e de grande observação das entidades, todas de classe aqui da nossa região e do Paraná. Será que muda tudo isso, esse conceito? Ninguém se manifestou até agora? O silêncio dos deputados federais sobre esta matéria, que alcança todo o estado do Paraná, mostra uma certa preocupação das bases, porque se o silêncio deles é para não atrapalhar o projeto que está sendo entregue pelo governo federal ao estado do Paraná, mostra que eles já têm lado, né? Mas são coniventes, até então, pelas declarações e a participação naquela reunião, eles são coniventes. Eu acredito que assim, nesse primeiro momento que está se colocando todas as informações na mesa, você vai lá, só vê escuta só um lado e um lado muito preparado para mostrar o seu lado. Acredito que eles estão sensibilizados pela forma, pela competência de se apresentar esse projeto por lá. Mas quando ele começar a voltar à sua base, ele vai perceber que não é bem assim. Quando nós falamos de não entrar ou não deixar esse tema virar demagogia, ele é perigoso. Porque para alguns, falar em novas praças de pedágio é demagogia. Como é que vai ampliar a malha se não tiver novas praças de pedágio? Mas se você escutar pessoas com consistência que não concordam com mais malha a ser pedagiada, você vai entender, e outros com muita propriedade mostram que o anel de integração que era estratégico para o Paraná. Se você simplesmente lá atrás entender que aquela luta era para não renovar os contratos do anel, e se você fizesse a licitação só do anel hoje, Cantini, nós teríamos uma redução brutal no anel. Ele já pago, a maioria duplicado, com as cancelas feitas e com o ativo já voltando em condições de relicitar, é totalmente diferente. Pra você ter uma noção, a 280 não prosperou na época, era Caminhos do Sudoeste, porque não se viabilizava pelo tamanho da quantidade de veículos que passavam. Para aquilo dar certo, o Estado tinha que não tomar outorga, tinha que investir naquela rodovia, colocando a condição mínima para ela ser pedagiada, para ela não sugar da economia local aquilo que a economia não tinha. Aliás, que estão fazendo agora, né? Mas vão tirar da onde, Cantini? Mas o Estado está fazendo isso que me causa espécie de preocupação, porque o Estado está fazendo, daqui a pouquinho vão pedagiar. Mas foi o que foi feito com a 277 no início. Todo o anel de integração. Exatamente. E isso vai criar um problema grave, na minha visão, de talvez alguém acreditar que tem um pacote tão grande de licitação dentro daquela venda lá do Ministério dos Transportes, dizendo é um puta do negócio para o estado do Paraná. Nós vamos se perder nos pontos de vista, nas referências do ponto de vista. Quando o deputado voltar à sua base, ele vai entender que o discurso de lá não compactua com o daqui. Primeiro porque não tem cabimento um estado que lá atrás esperava do governo federal mais de 1 bilhão que viesse para manutenção das rodovias federais. De repente, quando concessiona, ele leva meio bi de tributos. É o jogo, a regra do jogo, ok. Daí já veio o ISSQN aos municípios, já começou a virar uma festa difícil de controlar. De repente, tirou toda a expectativa do Estado de dinheiro da União para novas obras. Não, quem tem que fazer é a concessão. Agora, numa nova licitação, que é um paradigma para nós, é uma quebra de 30 anos. Daqui a pouco, só os netos não vão ter mais uma chance. Deixar trazer uma tese de levar tributo, levar mais uma joia, esta covardia nós não podemos deixar. E eu acredito, Cantini, que o Romanelli, pela experiência que ele está tendo, ele percebe que o governador, com certeza, entende isso.
e ele vai, com certeza, no momento adequado, se posicionar. Até porque eu sei já de movimentos da região e do estado do Paraná que vão falar direto com o presidente da República. Se é ele que manda, então tem que se posicionar e mostrar o que está acontecendo num estado que alimenta o país e que o valor da carga não tem muito valor agregado. 1 quilo de milho, 1 quilo de soja, 1 quilo de carne, comparado a 1 quilo de tecnologia como São Paulo, ele leva um impacto muito grande no transporte. Nós temos um gargalo logístico que a ferrovia aqui no multimodal não consegue competir com o rodoviário. Qual que é o problema que nós temos? Não só preço de carga, também temos um descaso aqui na quantidade de ativos que nós temos da Ferroeste. A Ferroeste, comparada ao lixo, ela deveria ter a concessão e falar, você para levar 5 milhões de toneladas, você tem que ter ativos X vagões. Como ele não tem, ele tira o ativo dele para onde é mais benéfico, né? Então, essa modalidade também tem que ser revista para trazer competitividade, sabe, Cantini? Agora, é importante, eu participei desse debate de chegar ao presidente, mas eu entendo, senhores aqui da bancada, de que tem que levar o governador junto. Nós não podemos passar por cima da autoridade do senhor governador. Acho que daqui a pouquinho o governador, como já está se posicionando alguns deputados, vai ter que se manifestar. Acredito que talvez ele até vá fazer isso antes. Que não é só o deputado que vai pedir voto daqui 2 anos. Sim. Tem eleição para o governo do estado, para a presidência da República. O governador do estado já há muito tempo vem falando assim que tem que baixar no mínimo 50%. Perfeito. Essa é uma posição sine qua non do governador, e nesse momento nós temos que observar as necessidades do estado do Paraná em comparação também com outros estados. O DENIT, um órgão que está vinculado ao Ministério da Infraestrutura, que vem fazendo o ministro Tarcísio, né, um trabalho fenomenal pelo Brasil. Por que neste momento não ouvir os paranaenses ou penalizar os paranaenses? É uma incógnita que vem de Brasília, né, que deve ser respondida pelos deputados federais e que deve ter a participação sim do governador, né? Os deputados estaduais com essa proposta de lei de não permitir a outorga, né, nas rodovias estaduais, quebram o plano apresentado também. Então você vê toda uma movimentação que vai chegar um momento, e concordo com você plenamente, Cantini, que não pode se ultrapassar a cadeia de comando. A cadeia de comando hoje envolve, para chegar ao presidente da República, o nosso governador do estado. Eu concordo, mas eu faço uma ponderação. Esse tema, quando for ao povo, meu amigo, esquece. Ah, sim. Não tem regra política. Já está no povo. Esquece. Já está, já é unanimidade. Inclusive, o Rodrigo Cirilo, né, está abrindo aqui um debate também. Acabei de receber informação, grupos de WhatsApp, de Facebook, já está na rua, né? Tem a classe rural, está dizendo, olha, se não for assim, ninguém passa mais nas rodovias. Mas, gente, tá nesse nível. Nesse nível. As pessoas têm que entender que muitos grupos sem liderança formatada, eles são soltos. Já tem ato marcado, dia 31 aqui, se não me engano, no Trevo Cataratas, para fechar o trevo. Isso daí vai tomar conta. Não tem como dizer que vamos aguardar e coisa e tal. Isso daí, eu acredito sim, se o governador conseguir rapidamente conversar, o problema é cirúrgico, é outorga. O problema é quase único. Tem o degrau da duplicação, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é quase uma armadilhazinha. Se você não... Quase não, é uma armadilha. Não, mas deixa eu ponderar. Porque se você não colocar o degrau no bônus da duplicação, você dilui e o cara começa a pagar a duplicação antes. Então, ele foi feito de forma inteligente, mas não com forma tão gradual, de falar assim, se você não fizer, você não tem tarifa, que é o problema que a GEPAR está tendo hoje, numa ação paralela de todos os contratos passados que houveram o agregado do degrau tarifário sem fazer as obras. Então, se você deixar sem o degrau, eles vão ter que trazer aquele bônus da duplicação antes, nós vamos começar a pagar antes, nós temos que acreditar ainda mais nas concessionárias. Mas qual será o investimento, digamos, aproximadamente da concessionária que vencer com o menor preço? Que é o que nós queremos. Olha, o mapa da apresentação deles fala em 156 ou 157 bilhões de faturamento. Não, faturamento é uma coisa, estamos de investimento, eu vou participar. 40 bilhões e de OPEX, aproximadamente 30, que é a operação. Então, tem uma distância tão grande do faturamento, nós temos que entender o seguinte, o estado do Paraná é o primeiro no Brasil a trazer o pedágio concessionado, a rodovia concessionada, pagou um preço enorme, nós já pagamos outorga. Se você
perceber que a gente tem 2.500 do anel, mas nós temos mais 300 quilômetros que a gente paga aí de outorga, então não é mais 800 quilômetros, é mais 500, porque 300 a gente já paga nessa tarifa. Então a gente tem que entender um pouquinho esses meandros para não cair na armadilha de dizer assim que a 50% tá bom. Não tá bom. Tanto que no nosso trecho aqui a gente tem que começar a fazer conta de Cascavel a Foz, que é uma das tarifas mais caras por cada 100 quilômetros. Nós temos hoje R$21 cada 100 quilômetros. Se você somar Cascavel a Foz, da próxima... A média. Uhum. Nós vamos ter 36% de desconto, Cantini. 36% de desconto, o acordo de leniência já nos deu, dizendo, já roubaram vocês. Roubaram e nós estamos dando 30% de desconto e mais algumas obras. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com essa tese dos 50%. Primeiro que não chega, é desconto em cima de desconto. Querem dar no máximo 17%, de 15% a 17%. Isso é um absurdo. Estão passando um atestado de ignorância aqui para o Paraná que não vamos aceitar. Não vai. E outra, não vai ter uma camada. Não adianta pegar uma entidade que concorde e outra que discorde. Isso daí vai ficar simplesmente nos anais, numa sala ao lado. Vai e toma, sempre foi assim, 2015 foi assim, toma uma proporção descabida. Nós temos aí um tema no Brasil que no Paraná é diferente. O Tribunal de Contas da União, sempre quando a gente em contato na época, falava: o Paraná é diferente. O Paraná é o único estado que se levantou e entende do tema. As entidades se aprofundaram, elas falam com propriedade, muitas vezes ainda com mais propriedade que alguns que são transitórios no Tribunal de Contas. Então, no Paraná, ele é diferente, vai ser diferente, e se alguém pensar que não é assim, perde capital político da noite para o dia. Perfeitamente. Passa por todos os setores, né? Da presidência até o deputado estadual. Vamos continuar nessa luta. Vamos voltar todo dia com esse assunto, não, meu caro Heroldo? Enquanto perdurar essa imposição do governo federal, nós temos que trabalhar esse assunto diariamente. E essa instabilidade do próprio governo do estado do Paraná nesse momento, né? Eu acho que a posição do governador Ratinho Júnior, que a gente tem certeza que ele vai tomar uma posição, se fosse o mais rápido possível, deixaria de ser uma posição forçosa depois, digamos, não ter outra saída, né? Eu vou ter que acompanhar as decisões já tomadas das forças e vozes roucas das ruas, né? Porque nós vamos ter vozes confusas. Aí pode entrar a demagogia do interesse político momentâneo. Já está tendo. Você sabe que tem. Tem. Você sabe que o grande lobby está trabalhando em cima de todo mundo. Tem gente que quer que o processo se alongue, que entre em 2022, para prorrogar o contrato, para ficar um pouco mais. Então, assim, nós temos que ter uma sensibilidade imensa sobre quem fala, do que fala, se é demagogia ou não. Agora, de todo o conjunto, a outorga e o degrau é importantíssimo, não pode ser 40%, Cantini. Ele tem que existir, mas ele não pode ser 40%. Ainda mais o eixo da produção nossa, Foz-Paranaguá, nós temos 700 quilômetros a ser duplicado. 70% a ser duplicado. Quando você pegar 70% vezes 40%, nós não virou um passivo gigante, mais 30 anos de um grande problema. E nós teríamos, se não for previamente estipulado prazos, daqui 30 anos, se der o prazo até o final do contrato para duplicar, como falou, é só meus netos para passar por a rodovia duplicada. Por isso tem que ser observado prazos, né, objetivos e metas diante disso, que senão não vale. Eu vou faturar aí 30 anos e até lá eu vou duplicar. De que maneira está sendo colocado isso? Existe um cronograma que hoje tem uma reunião em Curitiba com as entidades, com o Ministério. O ministro parece que não vem. Onde vai ser trazido algumas performances desse mapa. O problema é que o mapa está vindo assim fragmentado dentro de uma leitura de sociedade. Coloca, vê, grita, não grita, traz, mexe. Eu lembro de uma vez, numa reunião da SIC, o governador estava junto e nós falávamos dos problemas. Ele estava em campanha, dos problemas do gargalo do Oeste. E nós sempre tivemos na história assim: esse problema é da União, o trevo não é meu, o contorno é nosso, não é nosso e tal. Da rodovia. É da rodovia e tal. E na época eu lembro que eu me preparei muito para contextualizar, falar o seguinte: governador, vontade política. Quem tem vontade política... É o que está faltando nesse momento. Nós precisamos, Cantini. Perfeito. Nós precisamos. Amanhã vamos voltar aqui com o resultado dessa reunião, tá certo, Edson? Obrigado e parabéns. Só para o pessoal ficar um pouquinho irado nesta manhã. Quantos bilhões será a arrecadação de quem ganhar essa rodovia?
157 bilhões. Entendeu? Sabe o que é isso? Sabe de onde sai? Do pagador de imposto. Da economia do Paraná. Perfeito. Da economia. Sai da saca da soja, do milho. Exatamente. Sai, tira do, como eu sempre coloco um detalhe aqui, do gás de cozinha que vem do frete, da alimentação, da roupa, do remédio, de toda a cadeia, de tudo. Tá certo? Vamos continuar o debate. Obrigado, Herodo. Uma abençoada semana a todos. Falamos amanhã sobre o resultado da reunião. Muito okay? obrigado, Cantini, pelo convite. Você vai estar lá ou vai acompanhar teleconferência? É online. Online, ok. Eu também vou acompanhar também, isso que é importante discutir amanhã aqui. Obrigado, gente. Agora são 8h18, Motion, plataformas e elevadores. Eu recomendo, tá todo dia mais próximo de você, os melhores elevadores, a qualidade da Motion espalhada em toda a região e as plataformas para todo o segmento, da acessibilidade até a condução de produtos para reposição, aí no seu estabelecimento comercial, industrial, na construção civil, mas o elevador está hoje com acesso fácil, né? E preço justo, e preço bastante acessível para a loja, para casa, para o departamento, para o prédio. Motion no Parque São Paulo, na Campos Sales. Você liga lá, 3037-1885 ou 99330203. Uma geração em movimento. Até amanhã, Eliane. Bom dia a todos, até amanhã. Obrigado, Edson. Um abraço, boa semana. Um grande abraço, Cantini. Até mais, doutor Herodo. Até mais. Vai se deliciando com o teu Inter, Cebola. Até mais. Vem aí, manhã da massa. Bom dia.